Olá, caros alunos! Hoje vamos ver os radicais. Raiz de índice n de um número real. Vamos recordar a simbologia. Quando temos raiz cúbica de 125, o 3 é o índice, o 125 é o radicando e aquele símbolo chama-se símbolo de radical. Raiz de índice n de um número real. Dizer que raiz de índice n de x é igual a y é o mesmo que dizer que x igual a y elevado a n. Vamos ver alguns exemplos. Raiz de 16 igual a 4, porque 4 ao quadrado é 16. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Raiz de índice n de um número real. Dizer que raiz de índice n de x é igual a y é o mesmo que dizer que x é igual a y elevado a n. Vamos ver alguns exemplos. Raiz de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Raiz de índice 4 de 16 é 2, porque 2 elevado a 4 é 16. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1, porque menos 1 ao cubo igual a menos 1. Operações com radicais. Qualquer que seja A e B pertencente ao conjunto dos números reais, x e y pertencente ao conjunto dos números reais positivos, e k, n e p pertencente ao conjunto dos números naturais. Adição e subtração de radicais. Para adicionarmos ou subtrairmos dois radicais iguais, basta adicionar ou subtrair os seus coeficientes. Por exemplo, 2 raiz quinta de 3 mais 5 raiz quinta de 3 é igual a 2 mais 5 raiz quinta de 3, o que dá 7 raiz quinta de 3. Se em vez de adicionar quisermos subtrair, fazes exatamente a mesma coisa, só que fazemos 2 menos 5, que é igual a menos 3. Multiplicação de radicais. Para multiplicarmos dois radicais com o mesmo índice, basta multiplicar os radicandos. Por exemplo, raiz de índice 7 de 8 vezes raiz de índice 7 de 2 é igual a raiz de índice 7 de 8 vezes 2, que, como sabes, é igual a raiz de índice 7 de 16. Divisão de radicais. Para dividirmos dois radicais com o mesmo índice, mantemos o índice e dividimos os radicandos. Por exemplo, raiz de índice 5 de 7 a dividir pela raiz de índice 5 de 2 é igual à raiz de índice 5 de 7 meios. Potências de radicais. A potência de um radical é igual ao radical dessa potência. Por exemplo, raiz de 4 ao cubo é igual à raiz quadrada de 4 ao cubo. Quando temos um radical onde aparece uma multiplicação em que um dos fatores é uma potência com expoente igual ao índice do radical,
posso passar essa potência para fora, só que só escrevemos a sua base. Por exemplo, raiz de 3 vezes 4 ao quadrado, o 4 ao quadrado passa para fora, mas só escrevemos 4 raiz de 3. Radical de radical. Para calculares o radical de um radical, basta multiplicar os seus índices. Por exemplo, raiz cúbica de raiz quarta de 2, multiplicamos o 3 pelo 4 e fica raiz de índice 12 de 2. Quando temos um radical, podemos multiplicar o seu índice e o expoente da potência pelo mesmo número. Por exemplo, raiz cúbica de 2 à oitava. Vamos multiplicar o 3 e o 8 pelo número 2, ficando raiz de índice 6 de 2 elevado a 16. Assim, o que fizemos para a multiplicação, podemos fazer para a divisão, ou seja, podemos dividir o expoente da potência e o índice do radical pelo mesmo número. Por exemplo, raiz de índice 4 de 2 elevado a 6, vamos dividir o 4 e o 6 por 2, obtendo raiz quadrada de 2 ao cubo, que na sua escrita mais simples fica raiz de 2 ao cubo. Vamos agora ver alguns exemplos. Simplifica os seguintes radicais. Raiz de índice 6 de 4 ao cubo. Vamos dividir o 6 e o 3 pelo número 3. Obtemos raiz quadrada de 4 elevado a 1, que na sua escrita simplificada fica raiz de 4 igual a 2. Raiz de índice 12 de 81. Em primeiro lugar, transformamos o 81 numa potência, 3 elevado a 4. De seguida, vamos dividir o 12 e o 4 pelo número 4. Obtemos assim raiz cúbica de 3. Tenta agora fazer tu sozinho. Raiz de índice 12 de a elevado a 4 vezes b elevado a 8. Muito bem, acho que acertaste. Vamos dividir o 12, o 4 e o 8 pelo número 4. E fica raiz cúbica de a, b ao quadrado. Efetua as seguintes operações com radicais e simplifica sempre que possível. Raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. Em primeiro lugar, temos que colocar os índices dos radicais com o mesmo valor. Assim, para o primeiro radical, vamos multiplicar o índice e o expoente da potência por 3. E no segundo radical, multiplicamos o índice e o expoente por 2. Efetuando os cálculos, ficamos com raiz de índice 6 de 2 ao cubo vezes raiz de índice 6 de 3 ao quadrado. Calculamos as potências. Raiz de índice 6 de 8 vezes raiz de índice 6 de 9. Como têm o mesmo índice, basta multiplicar o 8 pelo 9. E, finalmente, obtemos raiz de índice 6 de 72. Raiz de índice 5 de 10 a dividir pela raiz de índice 5 de 2. Como os radicais têm o mesmo índice, basta dividirmos os radicandos. Efetuando o cálculo, obtens raiz de índice 5 de 5.
raiz de índice 3 de raiz de índice 4 de 3. Ainda recordas como é que se faz? Exato, multiplicas os índices e obtens raiz de índice 12 de 3. Raiz de índice 6 de 2 raiz de 3. Repara que aquele 2 está fora do radical raiz de 3. Vamos tentar colocar o 2 dentro desse radical. Basta colocar 2 ao quadrado, pois o índice do radical também é 2. Efetuas o cálculo da potência e multiplicas o 3 pelo 4. Agora temos raiz de índice 6 de raiz quadrada de 12. Multiplicando os índices, obtens raiz de índice 12 de 12. Concluindo, hoje aprendeste as regras operatórias com radicais. Aprendeste a somar e subtrair radicais, a multiplicar radicais, a dividir radicais. Já sabes como calcular a potência de um radical e como passar uma potência para fora do radical. Sabes perfeitamente calcular radical de radical. E finalmente sabes que podes multiplicar ou dividir o índice e o expoente da potência por um mesmo valor. Trabalho de casa. Vai à plataforma Learning Passport Timor-Leste. Registra-te se ainda não o fizeste e podes resolver os seguintes exercícios do teu manual de 10º ano. Da página 24 à tarefa 23. Sabes que quando regressares à escola, podes esclarecer as tuas dúvidas com o teu professor ou professora. Estudem! Até à próxima!